O Senado aprovou ontem o projeto que estabelece diretrizes para um plano nacional voltado para combater as mudanças do clima. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no final de 2022 e estava na geladeira até acontecer essa tragédia. E agora, então, ele voltou à pauta do Congresso, claro, por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Então é hora de aprovar aquele projetinho que estava esquecido. O relator, senador Jacques Wagner, acatou a sugestão do senador Flávio Bolsonaro para incluir o setor empresarial na implementação do Plano Nacional. E com essa mudança, o texto agora volta para a Câmara para uma nova análise. Então, eu queria ouvir Diego Tavares. Agora, a população do Rio Grande do Sul pode ficar tranquila com a nova política nacional sobre diretrizes para combate à enchente. Eu diria para você o seguinte, mesmo que estivesse em vigor essa lei, não ia adiantar nada. Desculpe. Sem dúvida, Capês, concordo com você. É um exercício de achismo, mas eu concordo com o seu achismo. Capês, eu tenho uma opinião um pouco polêmica a respeito desse tema, deixando bem clara a premissa de, óbvio, a gente tem que preservar o meio ambiente, a gente precisa cuidar da floresta, enfim, isso ninguém discorda disso. Mas esse tipo de iniciativa, na minha opinião, pega a culpa de problemas pontuais e joga essa culpa para todo mundo. E quando a culpa é de todo mundo, na verdade a culpa não é de ninguém. Fica muito mais difícil responsabilizar os gestores públicos que são ineficientes, que não fazem as obras preventivas, que não investem em tecnologia preventiva e, de fato, estes sim ocasionam episódios tristes como esse do Rio Grande do Sul, que é fruto de um evento climático extremo, mas é um evento climático extremo que poderia ser previsto, poderiam ser feitas as obras que evitam esse tipo de situação que nós estamos vendo aqui para quem nos acompanha por imagens. E, para falar de crise climática, o Brasil é um dos países mais responsáveis sob o ponto de vista ambiental no mundo. Nós temos a legislação ambiental mais moderna do mundo, uma das mais modernas do mundo. Nós temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Nós temos 66% da nossa vegetação nativa preservada. A Amazônia tem 80% da sua vegetação nativa intacta. Então, o Brasil não é um país irresponsável. Nós temos um agronegócio extremamente eficiente e competitivo que não ocupa nem 10% do nosso território. Então, na verdade, eu vejo esse discurso ambientalista como uma forma de você jogar a culpa para a galera, de você dizer que a culpa é de todo mundo, que a culpa é de quem usa o canudo de plástico, que a culpa é dos chineses que emitem aí muitos gases poluentes com a sua produção. A culpa só não é de quem? Do gestor público que deixa de cumprir o seu papel, que deixa de pegar o dinheiro público e colocar o dinheiro público aonde ele tem que ser colocado, na obra de infraestrutura, na prevenção, na tecnologia, isso para fazer outras obras aí que a gente sabe que geram a possibilidade de levantar um palanque eleitoral, fazer um discurso bonito e assim angariar mais votos. Leandro Ferreira, sua opinião. Eu fico feliz que o senador Flávio Bolsonaro tem entrado nesse debate, né? Antes ele negava a existência de mudanças climáticas. Então, é importante que ele tenha feito essa contribuição. Leandro não pode ouvir o sobrenome Bolsonaro, que ele... Mas o cara é senador. Você quer que Sim, sem dúvida. Você quer que eu soube... Curiosamente é um Bolsonaro, né? Então, mas ele é senador, eu trato com autoridade constituída. E ele é uma autoridade constituída, fez essa contribuição que o governo acolheu, né, para que o empresariado esteja presente na implementação. Espero que, inclusive, presente na redução das emissões que se faz através da produção, principalmente industrial, né? E aí eu não vejo o gestor público como o responsável por essa situação. É uma situação que foi causada por quem se beneficiou mais dos privilégios do capitalismo. O capitalismo concentrou renda, poluindo, sujando e manchando a... Leandro Ferreira. Não pode falar mal do capitalismo que eu... Não. Você viu até uma movimentação, a câmera me pegou aqui. O seu microfone está falhando. Ah, tá bem. Então nós vamos tirar aqui, o Diego... O microfone aguentou. Não vou passar para o Diego Tavares, que seria injusto, porque você está na réplica, então eu quero ouvir a opinião da Ana Beatriz Hirsch, enquanto conserta o seu microfone, e você terá restituído o seu tempo para contestar a provocação do Diego Tavares. Ana Beatriz Hirsch. Capês, eu queria chamar a atenção aqui para um aspecto que o Diego acabou não pontuando. Eu até concordo com ele que pode haver aí uma tentativa de responsabilização só
do poder público. E aí, se a gente vai entrar no mérito se está errado, se não está, eu acho que, com certeza, o fenômeno climático, ele não é previsível na intensidade que aconteceu, né? Nenhum órgão conseguiu prever que a chuva seria tamanha, embora já soubéssemos que as mudanças climáticas trariam consequências negativas para o Brasil, que é um país que a gente sempre se orgulhou muito de não ter tantos efeitos assim, não ter tantos desastres naturais, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, esse projeto que está sendo discutido, que agora foi alterado por conta de uma iniciativa do senador Flávio Bolsonaro, na verdade, é mais um daqueles deixa que eu deixo para decidir depois. Porque, vamos lá, esse projeto foi inicialmente apresentado em 2021, como uma tentativa de trazer diretrizes gerais a serem seguidas pelos órgãos que fazem parte do CISNAMA, que é o Sistema Nacional aí do Meio Ambiente. E na verdade, uma lei complementar à Política Nacional sobre a Mudança de Clima de 2009. Ou seja, lá em 2009 já se discutia a necessidade de adoção de medidas para conter as consequências cruéis da mudança climática. E nós estamos em 2024... E essas diretrizes até agora não foram estabelecidas de forma objetiva e eficiente a ponto de serem cumpridas, ou se foram, não satisfatoriamente, porque tem um outro projeto de lei tratando do mesmo assunto. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, mais do que o mérito em si, é como a nossa organização estatal é tão burocrática e demorada, porque estamos desde 2009... para colocar em prática algo que, se tivesse sido colocado em tempo, talvez tivesse evitado. Não a tragédia, porque eu acho que o fenômeno era mesmo imprevisível, mas tamanhas consequências para o Estado, porque teriam sido feitas obras de prevenção. E aí eu estou 100% com vocês de que obras preventivas de infraestrutura não dão tanto voto, porque as pessoas não prestam atenção nelas até acontecer uma tragédia como essa. Mas, enfim, é uma pena que tudo demore tanto aqui no país. Enquanto a Bia falava, imagens impressionantes ao lado aqui na tela da calamidade, da enchente, elevação do nível do rio e a força da correnteza devastadora, algo absolutamente impressionante. Mas o microfone do Leandro Ferreira foi restituído e, para que ele não perca o raciocínio, você estava dizendo que estava feliz com o senador Flávio Bolsonaro. Então, retome deste ponto da sua felicidade com o senador. Feliz que finalmente tem alguém com esse sobrenome, que eu não vou dizer qual é, pronunciando os termos mudanças climáticas. Finalmente, a sociedade, a humanidade deve ter um futuro e a gente vai ver isso com o Flávio Bolsonaro votando a favor, né, e defendendo a implantação do projeto de lei que, Fernando Capês, é de autoria, sabe de quem? Alguém sabe a autora? Do quê? Quem sabe o nome da autora desse projeto na Câmara dos Deputados? Não sei. Tabata Amaral. Tabata Amaral foi a autora desse projeto, né? Então ficam aqui os meus elogios ao projeto, mas também os elogios à sociedade civil, que por meio lá da relatoria do Alessandro Vieira, participou do debate e o tornou ainda melhor, preocupado com coisas que são as externalidades no linguajar da economia, mas que na prática significam os excluídos do processo de desenvolvimento que nós tivemos nos últimos 2 séculos, da Revolução Industrial, que fez com que muita gente enriquecesse, mas fez com que o ônus disso seja pago por gente que está ali, como nessas imagens, sofrendo com enchentes, sofrendo com ondas de calor, né? Porque a gente tem que debater, inclusive, também a questão do conforto térmico, onde se tem muito calor, algumas pessoas com maior recurso, que obtiveram esse recurso ou acumularam esse recurso historicamente através da própria exploração do meio ambiente, tem maior conforto climático. As pessoas podem ligar um ar-condicionado e pagar a conta de luz, mas onde as pessoas não têm recursos para isso, as pessoas vão penar com ondas de calor, as pessoas vão penar com deslizamentos que são gerados por ocupações em territórios para onde essas pessoas foram morar, porque não tinham como permanecer no centro onde os preços eram mais altos. A gente vai ver gente
cumprindo a árdua pena de arcar com as enchentes, as estiagens, né, que são moedas, as faces de uma mesma moeda para quem ficou excluído do processo de desenvolvimento. E agora a gente espera que esse projeto de lei ajude a recolocar no eixo do Brasil uma série de ações. Esse projeto, apesar de alguns dizerem que não tem efeito prático, ele diz algumas coisas do tipo assim: o governo federal... A gente teve esse debate aqui recentemente, né, Capês? O governo federal vai gastar o dinheiro onde tiver evidência científica. Olha que coisa básica. As pessoas não pedem tanto avaliação de política pública. Vai poder gastar onde tiver evidência científica. Vai poder gastar compensando, realizando uma transição justa da economia para aqueles que ficaram excluídos. Pobres, negros, pessoas da periferia, comunidades quilombolas, indígenas, populações tradicionais em geral, né, que ficaram de fora do processo que sujou o mundo e agora todo mundo está pagando a conta. É isso aí. Eu não tiro a razão do professor Leandro Ferreira, mas eu queria ser bem pragmático para não ser cáustico. Os 10 países que mais poluem no mundo, que entopem o mundo de dióxido de carbono são... China, com 15 mil gigabytes e toneladas de CO2. Em segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro, Índia. Só aí nós já estamos falando de 3 bilhões e meio, de metade da população mundial. Rússia, Japão, Irã, Alemanha e Coreia do Sul. Vamos fazer a nossa parte, né? Mas, Raquel Galinatti, não é isso que vai salvar o mundo. Capês, só por favor, 10 segundos antes da fala da Raquel. E eu acho muito interessante que quando nós vemos aí nesses grandes eventos sobre mudanças climáticas no mundo, falas do Leonardo DiCaprio, da Greta Thunberg, do Mark Ruffalo, de celebridades internacionais, o Brasil é sempre o país mais atacado. É sempre porque nós não preservamos a Amazônia que a crise climática está instalada. Mas ninguém levanta a voz para falar sobre a China, para falar sobre a Índia, para falar sobre os Estados Unidos, como se a responsabilidade de manter o clima do planeta em ordem fosse do brasileiro. Repito, nós somos um dos países que mais preservam o meio ambiente no mundo. Essa responsabilidade não é nossa. E vem aqui o senhor Emmanuel Macron, super protecionista do agro na França, querer dar lição de moral. Não querem que o Brasil explore as suas riquezas, que as populações carentes, principalmente as indígenas, não tenham autossustentabilidade. Então, é muita conversinha também, mas eu quero ouvir a mulher que prende e não solta, Raquel Galinatti. Pela proposta, os projetos eles devem priorizar. O que o projeto ele deve fazer? Identificar, avaliar e priorizar as medidas de enfrentamento dos desastres naturais, estabelecer prioridades de ação com base na população e regiões mais vulneráveis e estimular a adaptação do setor, tanto agropecuário, a uma economia de baixa emissão de carbono, na agricultura. Na minha opinião, não é necessário um projeto de lei para obrigação do Estado em relação a essas medidas climáticas de minimização de danos. Na minha opinião, a Federação, a União, já tem uma responsabilidade objetiva em relação a todos aqueles que foram vitimizados pelos desastres que não foram naturais. Afinal, esse desastre dava muito bem para ser minimizado, estancado e até evitado. Então, eu acredito que mesmo com o projeto de lei, o Estado ele não precisaria desse projeto de lei e ele não está isento da sua responsabilidade civil objetiva, que basta o nexo causal da omissão ali na atuação. Seguem-se imagens impressionantes, enquanto a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, professora de Direito Penal, falava